Hoje considerado um santo, São Cipriano é venerado pela Igreja Ortodoxa e Católica como cristão de Antioquia. Acho que vocês sabem da relação de São Cipriano com a bruxaria e o ocultismo. Pelo fato de muitas pessoas não terem conhecimento sobre a história de vida de São Cipriano, hoje irei contar alguns segredos sobre esse homem que já foi considerado um bruxo, mas hoje é uma santidade. Isso mesmo. Olá, mundo! Esse é o canal Você Questiona Isso. Eu sou a Ilma Paula. Aqui contamos histórias reais e curiosidades que acontecem no mundo e você não sabia. Te convido a se inscrever, acessar os sininhos das notificações e deixar um like para fortalecer nosso trabalho. Hoje, São Cipriano é conhecido como o santo que espanta todos os males. Mas antes de ser consagrado, ele realizava o que era chamado de magia negra. Bom, como todos já sabem que esse tema é preconceituoso, neste vídeo vamos fazer uma referência a esse tipo de magia como maléfica. Então, antes de começar a contar os segredos de São Cipriano, eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. Existem dois São Ciprianos. Muitos dizem que São Cipriano de Antioquia foi um feiticeiro que, depois de se envolver com uma mulher cristã, se converteu ao catolicismo. Outros contam a história de São Cipriano de Carta, um homem que viveu na mesma época e também tinha envolvimento com magia e ocultismo. O problema é que essas histórias se misturam, pelo fato dos dois terem vivido na mesma época. Então, fiquem sabendo que existem dois São Cipriano. Mas no vídeo de hoje eu irei falar de São Cipriano de Antioquia. São Cipriano, nascido em 250 d.C., na cidade de Antioquia, uma região onde é a cidade de Antáquia, na Turquia, hoje. Vindo de uma família de pagãos muito rica, desde criança Cipriano foi influenciado aos estudos da feitiçaria e do ocultismo, como alquimia, astrologia, entre outros tipos de magia. Com apenas 7 anos de idade, ele já era considerado um jovem mago, e dizem que desde essa época ele sabia fazer coisas como invocar trovões, ventos e até formar tempestades. Aprendiz de feitiços e magias estranhas, ele logo se apaixonou pelos mistérios envolvendo ciências ocultas, e não demorou muito para que a cidade de Antioquia se tornasse pequena demais para o bruxo, como muitos o chamavam. Iniciou-se então uma caminhada pelo mundo, absorvendo conhecimento de várias culturas diferentes. Com 10 anos de idade, Cipriano foi para Argos, na Grécia, onde aprendeu coisas sobre a arte do engano e serviu a deusa Juno. Tempos depois, ele partiu para a ilha grega de Icária, a serviço da deusa Diana. De lá, ele foi rumo a Esparta, o lugar onde ele aprendeu tudo o que sabia sobre os ritos da necromancia, a suposta arte de se comunicar com o mundo espiritual, para obter informações do passado e do futuro, o do pós-vida, por meio da educação dos mortos ou dos espíritos, usando ou não os restos mortais das pessoas. Cipriano cresceu e se tornou um grande bruxo. Com 20 anos de idade, ele chegou ao Egito, especificamente na cidade de Mênfis. Foi nessa cidade que ele aperfeiçoou seus encantamentos e feitiços. No seu 30º aniversário, Cipriano chegou à cidade de Caldeia, no sul da Mesopotâmia, com a intenção de conhecer a cultura ocultista da região. Acabou conhecendo a bruxa de Évora, com quem intensificou seus estudos e aprimorou a técnica de premonição. Quando a bruxa morreu, ela deixou todos os seus manuscritos para Cipriano, que os estudou intensamente. Assim, depois de anos de estudo, Cipriano ficou muito famoso e respeitado, além de ser temido pelos lugares onde passava. Na sua volta a Antioquia, Cipriano se estabeleceu na região como um grande feiticeiro, porém foi na sua própria cidade natal que Cipriano iria se converter ao cristianismo por causa de uma mulher chamada Justina. Justina era uma mulher rica e muito bela. Seu pai, Odeso, e sua mãe, Cledônia, eram pagãos e educaram sua filha seguindo as tradições. Entretanto, depois de escutar as pregações sobre Cristo, Justina se converteu ao cristianismo e passou a dedicar sua vida a fazer orações. Além disso, ela também se consagrou e preservou a sua virgindade, vivendo sob voto de pureza. Nessa época, Justina estava prometida para Galaide, um jovem rico da região. Os pais da moça, que também tinha se convertido ao cristianismo, concederam a mão da filha para o jovem, mas ela não aceitou se casar com ele. Gleide então resolveu fazer algo para Justina mudar de ideia. Ele recorreu aos poderes do feiticeiro Cipriano para tentar fazer uma amarração amorosa. Cipriano tratou logo de fazer o seu trabalho. Ele fez um pó que despertaria a luxúria em Justina e ofereceu sacrifício ao demônio.
mas algo estava errado. A magia de Cipriano não fazia efeito em Justina, e logo ele descobriu que as orações e o sinal da cruz de Justina estavam defendendo a donzela. Bom, Cipriano era um feiticeiro experiente, estudado e temido pelas pessoas. Então por que seus feitiços não tinham efeitos em Justina? Isso fez com que ele ficasse completamente desiludido com a sua fé. Eusébio, um amigo cristão de Cipriano, tratou de convertê-lo para o cristianismo. O bruxo realmente estava desiludido com a sua antiga crença, tanto que, segundo conta a história, ele queimou boa parte dos seus manuscritos de feitiçaria e ainda fez caridades, distribuindo seus bens para os pobres da região. Existe uma história curiosa envolvendo o bruxo, sobre quando ele se converteu. Em uma noite de sexta-feira, enquanto caminhava em uma rua deserta, Cipriano se deparou com 14 fantasmas. Entre eles, alguns eram de bruxos que estavam implorando por sua ajuda. Cipriano então declarou aos fantasmas que tinha se convertido ao cristianismo e que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro e que agora era temente a Jesus Cristo. Depois disso, Cipriano dormiu profundamente e sonhou que a oração do anjo custódio iriam livrá-lo dos fantasmas. Dito e feito, Cipriano acordou do sonho e, auxiliado pelas orações de Gregório e do anjo custódio, se livrou das almas atormentadas daquelas bruxas. Porém, mesmo se convertendo ao cristianismo, a história de Cipriano e Justina não agradou o imperador Diocleciano. Os dois então foram perseguidos, presos e torturados. Cipriano e Justina foram forçados a negar a fé cristã. Ela foi pisoteada e ele açoitado com um pente de ferro. Mesmo assim, eles se recusaram a negar a fé cristã. Diocleciano não gostou nada disso e resolveu fazer coisas mais cruéis. Cipriano e Justina foram jogados numa caldeira fervente de banha e cera. Porém, eles não mostravam muito sofrimento e mais uma vez se recusaram a renunciar à fé. Diocleciano então finalmente resolveu ordenar a morte de Justina e Cipriano. No dia 26 de setembro de 304, os dois foram decapitados na margem do rio Galo, em uma cidade chamada Nicomédia. Os corpos de Cipriano e Justina ficaram expostos por 6 dias, até que alguns cristãos recolheram os corpos e os levaram para Roma. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João Latrão. Essa foi a história desde o nascimento até a morte de Cipriano. Entretanto, existem alguns outros fatos que não costumam ser citados por aí. Existe um livro que circula pelo mundo, principalmente no Brasil, que é um Grimório de São Cipriano. Esse livro é repleto de rituais, de ocultismo e exorcismo, supostas magias e simpatias. Além disso, o livro da capa preta, como é conhecido, reúne preparo de amuletos, orações para a saúde, amor, prosperidade, quebra de mares, dentre outras. A obra também traz regras e instruções para religiosos que vão tratar de doenças, que são resultados de feitiçaria ou obras dos espíritos do mal. Dividido em 10 partes, essa obra é a única que contém a oração da capa preta milagrosa. O livro de São Cipriano tem poderes ocultos que o bruxo aprendeu nas centenas de viagens feitas, inclusive os ensinamentos da famosa bruxa de Évora. Mas vem cá, onde é que o livro de São Cipriano entra na história? Sendo que ele morreu sem escrever o tal livro da cabra preta. Esse assunto é discutido por estudiosos há muito tempo. Acontece que o famoso livro já estava escrito antes de Cipriano se converter. Porém, como eu citei anteriormente, ele queimou boa parte dos manuscritos com seus feitiços e magias quando se converteu ao cristianismo. A questão é que não se sabe quando e quem reuniu os registros e os traduziu do hebraico para o latim, distribuindo o manuscrito pelo resto do mundo. O livro de Cipriano sofreu várias alterações, principalmente adaptações, de acordo com as necessidades e possibilidades modernas. Todos esses fatores colocam em dúvida a veracidade e fidelidade das versões mais recentes. Atualmente é possível encontrar várias edições da obra, como o da capa preta, capa de aço ou aquelas tituladas como autêntico, verdadeiro ou único. A fama de São Cipriano como feiticeiro, conhecedor dos segredos diabólicos, se alastrou por toda a cristandade.
e sua atitude de queimar sua obra só fez aumentar a cobiça pelo conteúdo dela. O desejo pelo conteúdo do livro de São Cipriano fez muitas pessoas pagarem muito dinheiro pela simples possibilidade de possuir esse grimório, com muito do que ficou associado e atribuído à magia maléfica. No Brasil, o livro se tornou um almanaque ocultista de fácil acesso, que se dilui na crendice popular. A verdade mais aceita sobre o livro de Cipriano é que alguém compilou todos os manuscritos de São Cipriano, já que a obra só apareceu séculos depois da sua morte. O que se sabe é que a primeira edição do livro saiu em 1846, fazendo com que o livro seja pseudoepigráfico. Sendo assim, mesmo que muitas pessoas acreditem que a obra realmente foi escrita por São Cipriano, e ainda que os feitiços funcionem, não se sabe quem escreveu esse livro tão temido e amado por muitos. Existem também os mitos que os cercam, onde muitos consideram ser pecado possuí-lo ou mesmo tocá-lo. De qualquer forma, São Cipriano, em tudo o que cerca, é um amplo conhecimento de estudo e pesquisa interessante para quem gosta do ocultismo e magia. E assim, a história de São Cipriano nos mostra o poder da transformação e da redenção, de um feiticeiro temido a um santo venerado. Sua vida é um testemunho de que a fé e a busca pela verdade podem transformar até mesmo os caminhos mais sombrios. Que possamos aprender com sua jornada e buscar sempre a luz em meio à escuridão. Gostaria de agradecer a todos vocês por nos acompanharem nessa fascinante história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos.